RCV Notícias. Horas em Cabo Verde, está a começar o Jornal da Tarde da RCV, edição para esta segunda-feira. Abrimos com os títulos. Boa tarde. O Ministro da Saúde nega que haja falta de anestesia no Hospital Agostinho Neto, diz que há apenas atraso no transporte devido ao mau tempo em Portugal. O Presidente da Câmara de Comércio de Barlavento aponta um conjunto de vantagens comparativas do país que deve melhor aproveitar o AGOA para crescer mais. Cabo Verde vai ter nova Diretiva Nacional de Ordenamento de Território, em preparação 5 planos de ordenamento da orla costeira e 18 planos detalhados. Está em implementação um projeto de fomento da permanência regular, atividade económica e participação social de imigrantes do país da CDAO em Cabo Verde. 53 pessoas morreram ou estão desaparecidas após naufrágio na costa da Líbia, após a tentativa de se cruzar o Mediterrâneo para se chegar à Europa. Toda a informação para acompanhar já a seguir a edição e apresentação do jornalista Anatólio Lima. Boa tarde. Amigo ouvinte da Rádio Cabo Verde, muito boa tarde. O Ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, negou a existência de falta de anestesia no Hospital Agostinho Neto e garantiu a realização das cirurgias de urgência. Segundo explicou, há apenas um atraso no transporte dos anestésicos retidos nos portos de Lisboa devido às condições climáticas. Como medida de gestão preventiva, as cirurgias programadas foram temporariamente reduzidas para assegurar os estoques existentes, conforme a Ednea Barros. Segundo o Ministro da Saúde, Cabo Verde enfrenta um atraso no transporte dos anestésicos devido à paralisação dos navios nos portos de Lisboa desde o início de novembro, em consequência das atuais condições climáticas. Os produtos encontram-se já embalados e a bordo, aguardando a reabertura dos portos portugueses. Continuamos a fazer cirurgias, particularmente cirurgias de urgência. Acontece que Cabo Verde está enfrentando um problema de transportes dessas anestesias através da Improfac, que é a empresa que fornece, e, portanto, os barcos estão parados em Portugal, em Lisboa, não podendo circular, não podendo vir, desde o início de novembro. Estamos à espera que venham, portanto, nos próximos dias, mas até lá, a boa gestão indica que devemos manter um estoque e, portanto, indicar que as urgências têm que ser feitas, garantir que as urgências sejam feitas e, por isso, reduzimos as cirurgias, portanto, normais. E relativamente às cirurgias adiadas, o Ministro explicou que os doentes serão reintegrados na lista de espera, respeitando a ordem e os critérios clínicos definidos pelas equipas médicas. É normal se uma pessoa que estava com a sua cirurgia, portanto, programada, ficará numa lista de espera e será reposta da mesma forma. Mas a questão para enfrentarmos esta situação, digamos, crítica, e, portanto, decidimos interromper as cirurgias programadas por um período, garantindo assim que não haja falta de anestesia, mas são assuntos que são de mera gestão e não são trazidas à informação à população por não serem consideradas necessárias e podem ser até motivo de alguma aflição, de preocupação desnecessária. Estamos em cima do processo. Os portos de Portugal estão encerrados até este momento. Se abrirem hoje, nós poderemos ter o produto em 6 dias, 5 dias. Portanto, o governante reforçou que os anestésicos, por se tratarem de gases classificados como perigosos, não podem ser transportados por via aérea, o que limita as alternativas logísticas. Apesar disso, sublinha Jorge Figueiredo que a situação é considerada normal do ponto de vista da gestão hospitalar. E o Hospital Universitário Agostinho Neto reforça a capacidade dos seus profissionais e realiza formação sobre cancro hereditário para capacitar profissionais de saúde na identificação e prevenção do risco oncológico familiar. A iniciativa, segundo o oncologista Irondida Borges Spencer, vai permitir diagnóstico precoce, aconselhamento genético e a criação, ainda este mês, de uma consulta específica para famílias de risco. A Ednea Barros falou com a médica.
Irondina Spencer reconhece que a oncologia representa um grande desafio para o país devido aos elevados custos e à necessidade de recursos especializados, mas destaca que o foco está na melhoria progressiva. Vamos unir a oncologia e a genética para investigar e gerenciar a predisposição hereditária ao cancro. Ela avalia a mutação genética passada de pais para filhos, identificando riscos aumentados de cancro, realizando aconselhamento genético e definindo estratégias de prevenção personalizada para pacientes com histórico familiar. É um grande desafio para o nosso país, sendo um país de terceiro mundo com parcos recursos. A oncogenética tem elevado investimento e elevado custo, mas o nosso objetivo é caminhar sempre na direção de melhoria da prestação de cuidados oncológicos no nosso país. Queremos evoluir, queremos dar grande espaço, é um desafio grande, mas contamos com o apoio de todos. A médica anuncia ainda que o Hospital Central pretende implementar ainda este mês uma consulta específica de cancro hereditário destinada ao acompanhamento de famílias com maior risco. O Hospital Agostinho Neto iremos implementar ainda este mês uma consulta de cancro hereditário para acompanhar os familiares com risco de cancro, e isso é que vamos empoderar as famílias conhecendo o risco com medidas de rastreio, prevenção precocemente para evitar o cancro do futuro. O Ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, destaca que essa formação marca um avanço na oncologia, reforçando a prevenção, a medicina personalizada e a redução das evacuações médicas. No domínio do cancro hereditário, a história clínica familiar deixa de ser um dado secundário para se tornar um verdadeiro instrumento de decisão clínica, de prevenção ativa e de planeamento estratégico dos cuidados de saúde. Identificá-las precocemente não salva apenas pessoas ou vidas, protege gerações inteiras. Essa formação de 2 dias sobre o cancro hereditário aos profissionais da saúde insere-se nas celebrações do Dia Mundial de Luta contra o Cancro. Cabo Verde deverá ajustar as políticas de incentivos e atração de investimentos, é o que defende o Presidente da Câmara de Comércio de Barlavento, que, em entrevista à Rádio Cabo Verde, analisa os impactos do Acordo AGOA, uma oportunidade de crescimento económico que o país tem, com um conjunto de vantagens comparativas apontadas por Jorge Pimenta Maurício, na reportagem assinada por José Pedro Santos. A Câmara de Comércio de Barlavento encara a renovação do Acordo Preferencial de Comércio entre os Estados Unidos da América e cerca de 30 países de África, inclusive Cabo Verde, como uma oportunidade de crescimento económico pela via do estímulo da indústria nacional, diversificação de produtos, a qualidade e a dinamização do mercado de trabalho, refere o Presidente da Agremiação, Jorge Pimenta Maurício. Haverá hipótese de diversificar a economia pela via da indústria. Dentro da indústria também temos ainda um leque enorme de opções para fazer, para construir e para exportar, porque são mais de 1000 produtos que fazem parte da lista do programa African Growth Opportunity Act, o AGOA, porque uma coisa é produzir para o mercado local, outra coisa é produzir numa escala maior para o mercado internacional, nomeadamente um mercado de milhões de consumidores, como os Estados Unidos, livre de tarifas. Portanto, esta é a grande vantagem, exportar livre de tarifas e um mercado enorme como os Estados Unidos. Um acordo que tem estado na base de estreitamento da relação da Câmara de Comércio de Barlavento com a Embaixada dos Estados Unidos em Cabo Verde, que tem sido parceira da montagem de programas de formação, capacitando a agremiação e os seus associados a tirarem melhor proveito do Acordo AGOA, uma possibilidade que Jorge Maurício estende à diáspora cabo-verdiana. O Estatuto de Investidor Imigrante permite com que haja possibilidades de instalar indústrias em Cabo Verde e exportar a partir de Cabo Verde. Portanto, acrescentar valor aqui também em Cabo Verde e exportar. Isto da promoção do destino traz enormes vantagens também, porque traz instalação de mais unidades fabris, de mais empresas, que gera mais emprego. Também nós temos uma mão de obra muito jovem, temos capacidade de aprendizagem, temos centros de formação também em Cabo Verde já com alguma experiência na formação, e isto atinge exatamente o grande objetivo do AGOA, que é o crescimento económico
dos países. A localização geoestratégica do país, o quadro legal e regulatório que prevê incentivos aos investimentos e as infraestruturas portuárias que o país dispõe são atrativos que o Presidente da Câmara de Comércio de Barlavento julga importantes no aproveitamento do acordo, se ajustadas as políticas que lhe servem de base. Quase que não estamos a utilizar, não estamos a tirar muito proveito. E é preciso também, se calhar, alguma política orientada neste sentido para estimular ainda mais Cabo Verde como destino de investimentos, porque há vantagens de transporte, de logística, de legislação, do quadro regulatório, dos acordos internacionais, nomeadamente este, o AGOA, mas temos tirado muito pouco proveito, a nosso ver, porque se o acordo existe, nós podíamos perfeitamente, em 20 anos, estar muito mais capacitados, com maior capacidade de produção, com mais diversificação da atividade industrial, exatamente para aproveitarmos o acordo. Válida até final de 2026, a renovação do programa AGOA poderá ser reativada por mais 3 anos, deixa em aberto a administração norte-americana. Na Ilha do Sal, o Grupo Turismo e Development Cabo Verde acaba de divulgar o seu projeto para o Vila Verde Resort. O Moisés Évora tem os detalhes. Moisés, boa tarde, conte-nos. Não temos o Moisés. Parece-me que há alguma limitação no contacto estabelecido com o Moisés Évora. Vamos uma vez mais tentar e ver se teremos o companheiro Moisés para trazermos aqui as novidades em relação ao novo projeto para o Vila Verde Resorts. Não, seguimos. Cabo Verde vai ter nova Diretiva Nacional de Ordenamento do Território, por forma a incorporar a componente climática. O concurso público para a sua elaboração será lançado no início de março, anunciou o Ministro das Infraestruturas e Ordenamento do Território, assegurando ainda que estão sendo trabalhados 5 planos de ordenamento da orla costeira e 18 planos detalhados. Anúncio feito à margem do ato de abertura de um curso que ajuda na planificação de ações para a residência urbana e territorial que acontece durante 5 dias aqui na praia. A Joana Lopes esteve presente, tem os detalhes. As recentes chuvas fortes ocorridas em São Vicente, São Nicolau, Santo Antão e Santiago levaram as autoridades nacionais a repensar o ordenamento do território que se encontra em crescente expansão urbana. É neste âmbito que vai ser redigido a nova Diretiva Nacional em jeito de introduzir a vertente de alterações climáticas e seus efeitos. Anuncia Vítor Coutinho. Por isso decidimos elaborar a nova Diretiva Nacional do Ordenamento do Território, que é um instrumento chapéu, um instrumento central que vai disciplinar toda a gestão territorial. Principalmente incorporar a componente climática, a componente da resiliência urbana e territorial. Essa vai ser a grande novidade que a nova Diretiva Nacional vai trazer nos próximos tempos para todo o Sistema Nacional de Gestão do Território. Depois também elegemos a capacitação dos técnicos como um dos vetores fundamentais. Até o início do próximo mês vamos lançar o concurso para a elaboração da Diretiva Nacional. As grandes situações são previsíveis. E automaticamente todos os planos hierarquicamente inferiores serão adaptados à nova diretiva, assegura o Ministro. Mexe no plano nacional, da Diretiva Nacional, depois todos os planos hierarquicamente inferiores têm que ser atualizados e adaptados. E temos neste momento em curso a elaboração e atualização de vários PDMs de vários municípios. Estamos a trabalhar 5 planos de ordenamento da orla costeira de mar adjacente de várias ilhas, que nós definimos como as ilhas prioritárias que temos que ter o ordenamento da orla costeira definidas, assim como estamos a trabalhar em 18 planos detalhados para vários municípios, várias localidades entre os próprios municípios. Então o sistema de planeamento já todo ele em elaboração neste momento. O presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, Fábio Vieira, vê com bons olhos o curso que hoje se inicia, já que o grande constrangimento que os municípios enfrentam tem que ver com a carência de quadros qualificados. Trata-se de uma ferramenta moderna que vai centrar na capacitação, sobretudo dos técnicos municipais. Trata-se de uma ferramenta moderna, muito eficaz, e estou em crer que com esta ação de formação os técnicos municipais estarão a ver a questão do ordenamento do território com outros olhos. A fiscalização será uma responsabilidade coletiva de todos
os stakeholders. O governante anunciou também que o Código Técnico de Edificações vai ser mexido para se ter um único instrumento que incorpora as componentes climática e a da resiliência urbana e territorial. Como dissemos há instantes, na Ilha do Sal há um novo projeto para o Vila Verde Resorts. O Moisés Évora conhece os detalhes. Moisés, boa tarde, conta-nos. Muito boa tarde para ti, para o auditório da Rádio Pública. Sim, um novo grupo TDCV, Turismo Development Cabo Verde, fez a apresentação às pessoas que vivem na Vila Verde, uma apresentação que decorreu durante largas horas, e a Rádio de Cabo Verde apurou que a Tecnicil informa que pretende executar a transação Vila Verde Imóveis e o investidor pretende comprar os créditos de Tecnicil ao novo banco em Portugal. São cerca de 1.000 imóveis, por aquilo que adiantaram os apresentadores do projeto, e a dívida também, segundo eles, ronda os 100 milhões de euros. A intenção é trazer turistas do exterior, concretamente da Europa, e transformar Vila Verde ao nível operacional, turístico, portanto com capacidade ou então para ser um resort de 4 estrelas. O grupo conta com um parceiro internacional e pretende começar a operar no mês de março. Como já dissemos, pretende trazer turistas da Europa e já adiantou também que haverá melhoramentos em toda a estrutura aqui nas imediações de Santa Maria. Agora, ao outro lado, há o grupo Atmos, que até agora tinha assumido a responsabilidade de Vila Verde. Atmos, que já fez saber também durante a reunião que até então não recebeu qualquer comunicação para qualquer negociação, que está à espera também de um encontro com o novo investidor, portanto, uma matéria que promete novos desenvolvimentos. Recordamos, Anatólio, que a questão relacionada com Vila Verde arrasta-se há muito tempo, desde a altura em que houve aquela crise financeira internacional. Muito boa tarde. Boa tarde. Após alguma indefinição, é expectável então que o Vila Verde Resort da Ilha do Sal ganhe um novo impulso com um novo investidor. Cabo Verde está a implementar um projeto de fomento de permanência regular, atividade económica, participação social de imigrantes de países da CEDEAO, bem como de fortalecimento das oportunidades. O projeto, iniciado em finais do ano passado, orçado em 100 mil euros, está a ser formalmente apresentado na reunião do Conselho Nacional de Imigração, que acontece hoje da Praia. A Miriam Lopes dos Santos tem os detalhes. O projeto, que visa a permanência regular de imigrantes, é suportado pela Comunidade Económica de Estados da África Ocidental no quadro do apoio à cooperação transfronteiriça. Carmen Barros, presidente da Alta Autoridade para a Imigração, explica que a componente económica assume grande importância. Percebemos muito bem com a regularização extraordinária feita em 2022, que aumentou o nível de permanência regular dos estrangeiros, a importância do tipo de atividade, se é formal ou não, para justificar os requisitos para a permanência regular. Então, o projeto trabalha essencialmente esta componente da atividade laboral, da atividade económica, fomentando o empreendedorismo, a formalização dos negócios, mas também o reforço do movimento associativo. A reunião do Conselho Nacional de Imigração serve também à apresentação do segundo relatório sobre a população estrangeira e imigrante. Carmen Barros diz que reflete tendências verificadas. Aumento da população estrangeira, muito evidente. A proveniência geográfica, maioritariamente dos países africanos, mas dizer que se percebe uma certa diversificação a partir de 2010. Até 2010 os dados eram maioritariamente de imigrantes que vinham do continente africano e do continente europeu. A partir de 2010 os asiáticos começam a aumentar e é, na verdade, o único grupo em termos de proveniência regional que não tem quebra ao longo desses 20 anos. Outros dados interessantes, efetivamente, a nível das autorizações de residência, a importância do período de regularização extraordinária. De 2020 a 2024, quase 40% das autorizações de residência foram concedidas no quadro deste processo. Sobre a eventual necessidade de melhorias à lei da
da Imigração, o ministro que tutela a Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, acredita que a legislação cabo-verdiana é moderna e integradora. Por isso é que digo que a nossa lei de estrangeiros, como está, vai ao encontro daquilo que é a prática internacional e vai ao encontro daquilo que diz a nossa Constituição da República e vai ao encontro daquilo que é a nossa história de um país de migrações, que tem muitos milhares de cidadãos lá fora e que recebe também milhares de cidadãos. Isto quer dizer que este equilíbrio está na lei de estrangeiros, o que não inviabiliza qualquer outro tipo de melhoria, porque não existem leis perfeitas. Ao presidir a abertura da reunião do Conselho Nacional da Imigração, o ministro que tutela também a Segurança Social apontou a necessidade de trabalhar para integrar na Segurança Social cerca de 8.000 imigrantes que não estão nesse sistema. Cabo Verde a implementar o projeto de fomento da permanência regular, atividade económica e participação social dos imigrantes de países da CEDEAO aqui no arquipélago. O porta-voz do Conselho Regional do MPD no Fogo acusou hoje a Comissão Política Regional do PICV, da mesma ilha, de desinformação política e desespero eleitoral. A ilha, ao contrário do que propala o PICV, tem uma forte marca do governo do MPD nas mais diversas áreas, conforme o Filipe Santos. Requalificação urbana ambiental, com requalificação total de centro histórico e asfaltagem de ruas das cidades de São Filipe, Cova Figueira, em curso na cidade dos Mosteiros. Recuperação, requalificação e infraestruturação de Chão das Caldeiras, com investimento superior a 1.200.000 contos. Valorização turística e ambiental de aldeias rurais, atualmente em execução. Requalificação e asfaltagem de estrada de acesso ao Porto de Vários Cavaleiros e construção de estrada bangueira a Campanas de Cima. Reabilitação e restauro do património histórico-cultural, incluindo a requalificação do presídio, da Praça das Bandeiras, da Praça 4 de Setembro, a construção do Museu de São Filipe e o acordo para transformar o Fortim Dona Carlota no Museu da Diáspora. Nos próximos dias, antevê Filipe Santos, o PICV vai ficar ainda mais nervoso ante os investimentos que o governo tem previsto para a ilha. Mas o novo PICV vai ficar ainda mais chateado quando o governo, numa próxima visita, vai lançar o investimento de 130.000 contos para a requalificação da instância turística das Salinas, para celebrar o acordo para a criação do polo de escola de hotelaria e turismo em São Filipe, para celebrar o acordo para o cofinanciamento da reabilitação e transformação de casa do Presidente em Montevelha, num centro interpretativo ligado à Reserva Mundial da Biosfera. Esta reação do deputado Filipe Santos veio no seguimento das declarações da Comissão Regional do PICV, feitas na sexta-feira, segundo as quais o governo abandonou a ilha, não tendo obras para apresentar no final do mandato. A estrutura local do PICV considerou ainda que a recente visita do primeiro-ministro à ilha foi marcada apenas por discursos e sem resultados no terreno. A contagem decrescente para o Carnaval 2026 em São Vicente, uma semana do arranque dos desfiles oficiais, a Câmara Municipal assegura a segurança, organização e novidades num programa espalhado por vários dias e promete atrair milhares de foliões, conforme a Milo Rodrigues. Segundo o vereador José Carlos da Luz, o programa está distribuído ao longo de vários dias. Os desfiles começam na sexta-feira com a participação dos jardins infantis, escolas e grupos de animação. No domingo mantém-se o tradicional desfile dos mandingas. Outra novidade este ano acontece na segunda-feira à noite com o desfile do grupo dos professores, seguido da saída organizada dos mandingas por alas. Não é por termos apenas 2 grupos que a qualidade vai reduzir. Pensemos que não, daí que peço a todos, a população de São Vicente e aqueles que escolheram São Vicente para viver e outros que nos visitam para assistir ao Carnaval, um grande evento cultural de Cabo Verde e da ilha de São Vicente, daí que em segurança, que respeitam uns aos outros e que no fim teremos todos satisfeitos para dizer vale a pena a realização do Carnaval e
nós contamos com todos. Em termos de logística, estão garantidos cerca de 3.800 lugares sentados, com a possibilidade de aumento caso cheguem mais bancadas a tempo. A Câmara Municipal sublinha que as bancadas são essenciais para garantir conforto às famílias, idosos e crianças. Os preços das bancadas deverão ser divulgados nos próximos dias e, segundo o autarca, serão mais baixos que no ano passado. Não é porque reduziu o número de grupos que se iriam dispensar as bancadas. É uma novidade que desta vez as pessoas podem comprar com cartão 24 e, em princípio, vão ser nos mesmos postos que nós vendemos no ano passado. Também para dizer que já estamos em encontro de contacto com os jurados. Temos 3 postos de jurado. Vamos ter na Rua de Lisboa, Rua Machado e Mindelo Otero. Apesar de apenas 2 grupos desfilarem no dia oficial, a autarquia assegura que a qualidade do carnaval não será afetada. A elevada taxa de ocupação hoteleira confirma que São Vicente continua a ser um dos principais destinos turísticos nesta época festiva. Por essa razão, o vereador José Carlos da Luz defende que mais empresas deveriam apoiar o carnaval. Alguns apoiam, outros nem tanto, mas repara que se tem esse 100% do alojamento, toda a ocupação 100% deve-se a essa atividade cultural e pensamos que eles mesmos devem entender que devem ajudar muito mais o carnaval, que não só hotéis, restaurantes, bares, rentacar, casas particulares, isto é, então penso que toda a gente deve contribuir para que o carnaval possa melhorar ainda mais. O ponto alto do carnaval acontece na terça-feira com o desfile oficial dos grupos Flores do Mindelo e Cruzeiros do Norte a partir das 8 da noite. Devido ao número reduzido de grupos, cada um fará 2 voltas, permitindo ao público acompanhar melhor o espetáculo. Após o desfile oficial, a festa continua na Rua de Lisboa, com animação garantida por grupos musicais nacionais e, possivelmente, artistas internacionais. Já temos 13 horas mais 26 minutos e meio. O amigo ouvinte está em sintonia com a rádio de Cabo Verde, Jornal da Tarde, no dia em que ficamos a saber que 53 pessoas, incluindo 2 bebés, morreram ou estão desaparecidos depois de um barco insuflável com 55 migrantes a bordo se ter virado ao largo da Líbia, anunciou hoje a Organização Internacional para as Migrações. De acordo com informações recolhidas pela organização, a embarcação virou-se a norte da Líbia na passada sexta-feira e apenas 2 mulheres nigerianas foram resgatadas numa operação de salvamento liderada pelas autoridades líbias. O naufrágio eleva o número de vítimas na rota do Mediterrâneo Central, a mais perigosa via de imigração irregular para a Europa, que liga o norte da África, nomeadamente a Líbia e a Itália ou Malta, para pelo menos 484 vítimas nas primeiras 5 semanas de 2026. Apesar do número elevado, a Organização Internacional das Migrações acredita que tenham acontecido vários naufrágios não registados devido às condições meteorológicas extremas e num contexto em que as redes de tráfico de pessoas continuam a explorar migrantes. Por isso, a Agência das Nações Unidas afirma acreditar que existem, na verdade, centenas de mortes que não foram reportadas. O governo de Cuba informou às companhias aéreas que vai começar a suspender o fornecimento de querosene nos aeroportos do país a partir de amanhã, terça-feira, em meio à crise energética, segundo a agência de notícias France Press. A aviação civil cubana notificou todas as companhias aéreas de que não haverá mais abastecimento de jet fuel, o combustível da aviação, a partir das 0 horas de amanhã, disse um funcionário de uma companhia aérea da Europa sem se identificar. A nota oficial direcionada a pilotos e também controladores de tráfego aéreo especifica que a escassez de querosene está afetando todos os aeroportos internacionais de Cuba. A notificação é válida por um mês, ou seja, até 11 de março. Até o momento, as principais companhias aéreas afetadas são americanas, espanholas, panamenhas e também mexicanas. A escassez poderá gerar alterações em rotas, frequências e horários de voos, pelo menos a curto prazo. A Polícia Nacional Espanhola desmantelou uma organização criminosa que introduzia cocaína em Espanha, proveniente do Brasil, escondida em peças de mármore. A operação resultou na detenção de 3 pessoas e na apreensão de cerca de 1.500 quilos de droga. A investigação começou em novembro do ano passado, quando os agentes detectaram indícios de uma rede que usava empresas aparentemente legais para importar besas, bancadas e pias de mármore do Brasil que serviam de esconderijo para a droga. Como parte
das medidas de segurança, a organização chegou a efetuar um carregamento de teste constituído apenas por materiais de construção, sem qualquer substância estupefaciente, a fim de verificar se a rota estava sob vigilância policial. Uma vez verificados os carregamentos, foram transportados por via aérea para o aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas e depois distribuídos por via rodoviária para vários armazéns industriais do país. E graças à cooperação internacional foi possível interceptar um dos maiores carregamentos no aeroporto de Belo Horizonte, no Brasil, onde foram apreendidos 1.200 quilos de cocaína escondidos em mesas de mármore e com destino à Espanha. Simultaneamente, em território espanhol, os investigadores seguiram um rastro de outro carregamento de lavatórios em mármore que permaneceu no terminal de carga do aeroporto de Madrid à espera de desalfandegamento. Já temos 13 horas mais 30 minutos, praticamente no final deste jornal. Vamos agora ver como é que está o movimento marítimo. Não temos como ver o movimento aéreo. O nosso terminal aqui enfrenta alguma limitação em termos de conexão. A internet, este site que nos dá a posição, não funciona neste momento. Então, nos circunscrevemos àquilo que está a acontecer nos nossos mares. Temos o Criolla, que navegou esta baía em direção ao sul, foi para Val dos Cavaleiros, está neste momento no porto de Furna, na Ilha Brava, e depois fará a viagem de regresso ao Fogo e virá aqui à sua base no Porto da Praia. Está em São Nicolau o Liberdade, que partiu esta baía do Porto Grande em São Vicente, está aí no cais da Ribeira Brava, no cais de Tarrafal, em São Nicolau. Assim sendo, falemos agora do movimento das marés, bem como nos diz as tabelas lunares em relação aos melhores momentos para a pesca, perdendo outras informações para esta segunda-feira. O sol despontou, nesta segunda-feira, o sol despontou às 7 horas 22 minutos e o pôr do sol será às 18 horas mais 36 minutos. Aliás, o sol despontou às 7 horas e 22 segundos e o pôr do sol será às 18 horas mais 36 minutos. A lua está na fase gibosa minguante, saiu pelo sudeste às 0 horas e 26 minutos e vai se pôr pelo sudoeste às 11 horas mais 57 minutos. Já aconteceu. A primeira baixa-mar aconteceu às 5 horas e 7 minutos e a seguinte acontece às 17 horas mais 28 minutos. E a primeira pré-mar aconteceu às 11 horas e 33 minutos e a seguinte será à noite às 23 mais 44. Os dados apontam que hoje é um dia regular para pescar, sendo o melhor momento que resta do dia das 17 horas e 37 minutos até às 19 horas e 37 minutos. Ainda em relação à pesca, os dados apontam que amanhã não será um bom dia para pescar. Nesta terça-feira, a primeira baixa-mar acontece às 5 horas e 54 minutos e a seguinte às 18 horas mais 40 minutos. A única praia-mar amanhã será às 12 horas e 38 minutos e vai acontecer, portanto, no final da manhã, o que quer dizer, Bira, que amanhã teremos praticamente o dia todo com maré baixa. 13 horas e 32 minutos. Vamos aos títulos. O Ministro da Saúde nega que há falta de anestesia no Hospital Agostinho Neto, diz que há apenas atraso no transporte devido ao mau tempo em Portugal. O Presidente da Câmara de Comércio de Barlavento aponta um conjunto de vantagens comparativas do país que deve melhor aproveitar o AGOA para crescer mais. Cabo Verde vai ter nova Diretiva Nacional de Ordenamento de Território. Em preparação, 5 planos de ordenamento da orla costeira e 18 planos detalhados. Está em implementação um projeto de fomento da permanência regular, atividade económica, participação social de imigrantes do país da CDAO em Cabo Verde. 53 pessoas morreram ou estão desaparecidas após naufrágio na costa da Líbia. Isso depois da tentativa de se cruzar o Mediterrâneo para se chegar à Europa. Foi o Jornal da Tarde com o Anatólio Lima. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.